paz. Quero te cumprimentar em nome de Jesus. E quero convidar você para estar junto conosco, para adorarmos o Deus vivo, Deus Santo, aquele que tem nos tomado pela mão, que tem nos segurado, nos sustentado, que tem nos carregado no colo, que tem nos sarado das nossas feridas, e tem nos guardado dos males, e tem também guardado os nossos pés, para que nós não resvalemos e nem caiamos. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo louvor, toda gratidão, toda admiração. Nós queremos hoje prestar culto ao Senhor. Nós estamos aqui única e exclusivamente para prestar culto agradável ao Senhor. A Bíblia fala que o culto agradável é aquele que é oferecido ao Senhor com um coração contrito. O que é um coração contrito? É um coração reverente, temente, humilde, contrito e quebrantado de espírito, ou seja, um espírito quebrantado pelo Espírito de Cristo, totalmente rendidos ao Senhor Jesus. Portanto, nós abrimos este culto com a leitura do Salmo 103, a partir do versículo 1, que diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade seja como a da águia. Que maravilhoso, que bênção. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado pelo ato de tomar tempo para Deus, um tempo exclusivo, Deus. Este tempo é exclusivo para o Senhor. Nós não queremos, ó Pai, que nossa mente, que a nossa vida, que a nossa atenção seja ou sofra agora nenhuma distração, Pai, porque este tempo é sagrado, este tempo é exclusivo, é um momento íntimo com o Senhor, é um momento, ó Pai, de especialmente dizer ao Senhor o quanto amamos, quanto dependemos de Ti, quanto o Senhor é importante, o quanto o Senhor é real, essencial. Nossa vida é vida porque o Senhor é o Deus da vida, que dá vida. Ó Pai, obrigado pela vida que está em nós, a vida do corpo, a vida da alma e a vida do espírito. Nos abençoe agora quem nos vê, quem nos ouve. Deus, toma-nos. Pai, estamos aqui, ó Deus, para te oferecer um culto em espírito e em verdade. Senhor, agrada-te de nós, ó Pai. Tua palavra diz que aquele que chega diante do Senhor com um coração humilde, Tu não o rejeitarás, ó Pai. É nesta humildade que chegamos até a Ti, e esta humildade vem do Senhor, ó Pai, que tem tratado o nosso coração e transformado nossa vida, para que ela seja bonita aos Teus olhos. Agora, pois, usa cada um, toma cada um, envolva e abraça a cada um, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor de todo o coração. Boa noite, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelo Facebook. É um prazer, é uma honra estar aqui esta noite, louvando ao Senhor com todos vocês. Nesses tempos em que nós estamos vivendo uma pandemia, um isolamento social,
também existe uma forma de estarmos mais perto do Senhor. Nós temos que nos entregar todos os dias aos pés do Senhor. E não há lugar melhor para fazer isso que não seja em nossas casas. Então nesta noite eu te convido a adorar o Rei, o Senhor dos Senhores. Não importa o tamanho das nossas aflições, das nossas dificuldades, Ele sempre será conosco. Oferte tudo o que há em você. Nesta noite eu estou ofertando a Ele tudo o que há em mim. Oferte a sua casa, a sua família, o seu ministério. Queremos estar perto de Ti, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero Te ofertar, Senhor. Quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Adore o Senhor, diga: Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias. Adorarei, adorarei. Somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, queremos Te ofertar, Senhor. quero Te ofertar, Mas ainda é pouco, nós sabemos, Senhor. mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Levante suas mãos e diga: Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Eu Te Diga, Te louvarei. adorarei. Te louvarei.
adorarei somente a ti, Jesus. Você que está em casa, diga: te louvarei, não importam assim, não importam as circunstâncias, Senhor, nós iremos te adorar, nós iremos te louvar, nós iremos estar sempre perto de ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Glória ao Rei. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por este momento, Pai. E não tem nada como um abraço para estar perto, né? Então, que nós possamos abraçar o Senhor nesta noite, que nós possamos abraçá-lo ao Rei não é proibido. Então, aí na tua casa, dê um abraço bem forte no Senhor Jesus, naquele que cura, naquele que livra, naquele que salva. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, meu Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que Te amamos pelo que é, Senhor. voltar à inocência. Acreditamos em ti, Senhor.
e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Diga, não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-nos, Senhor. Abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Seus braços de amor, com Seus braços de amor. Que bom sentimos o abraço do Senhor, o abraço verdadeiro, o abraço amigo, o abraço carinhoso. Nós, quando sentimos o abraço do Senhor, nós também sentimos que somos livres. Quando Ele se entregou naquela cruz, Ele levou todos os nossos pecados. Quando Cristo foi humilhado, quando colocaram nele uma coroa de espinhos, nós não conseguimos sentir a dor. Mas mesmo assim, sem reclamar, Ele se entregou. Sem reclamar, Ele derramou o Teu sangue para nos salvar. Sem reclamar, Ele trouxe vida ao mundo. Sem reclamar, Ele se entregou. Sem reclamar, Ele foi pregado. Sem reclamar, Ele levou os nossos pecados. Sem reclamar, Ele nos libertou. Senhor, nos perdoe pelas vezes em que nós não retribuímos esse infinito amor
Nos perdoa, ó Pai, pelas vezes em que reclamamos o peso do nosso fardo. Senhor, nos perdoe, porque às vezes somos ingratos. E antes de deixarmos a Sua vontade ser feita em nossas vidas, queremos que a nossa seja feita. Mas que nesta noite o Senhor possa tocar os nossos corações, que o Teu Santo Espírito esteja em cada casa, em cada irmão, em cada irmã nesta noite. Que o Teu sangue nos leva além de todas as alturas. A Tua cruz mostra a Tua graça. A Tua cruz nos mostra uma direção, Senhor. A Tua cruz nos indica o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue. E nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga aí, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue
Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Onde você estiver aí, aplauda ao Senhor. Nós somos livres. Eu sou livre, você é livre. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ter um tempo de oração. Pode enviar o seu pedido via Facebook, pelo chat, sala de bate-papos, no chat ao vivo. E nós vamos estar aqui através do Face recebendo os seus pedidos. Mas faça isso agora, porque daqui a pouquinho nós vamos orar. De início nós temos o irmão Elias Azevedo pedindo oração pelo Brasil. Muitos em todo o mundo têm orado pela nossa nação, e nós, muito mais, igreja brasileira, temos que orar pelo nosso país todos os dias, porque estamos carentes de uma ação de Deus contínua em todos os quadrantes, em todas as esferas nessa nação, para que de fato ela possa cumprir os propósitos de Deus como nação cristã que ela é, e assim ela possa proclamar ao mundo o propósito, os projetos, o Evangelho de Jesus. Também a Márcia Lorite está pedindo oração pela sua família. Se tiver mais algum pedido, nós estamos recebendo via Facebook, e o Gustavo vai passar para a gente. Muito bem, dá um tempinho. Pedir a irmã Damiana que esteja chegando para orar pela nação, pela família da Márcia e por toda a igreja.
por todas as igrejas, todo o povo de Deus. Deus possa usar você, irmã, para levar nossos pedidos, nossas preocupações até o trono da graça de Deus. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos orar então, entregar. O Senhor é bom, Ele é bom em todo tempo e Ele nos atende, Ele nos ouve todo momento das nossas orações. Então vamos juntos orar. Pai amado e querido, eu te louvo, te agradeço em primeiro lugar pela oportunidade que temos de estar te louvando e te adorando, porque somos livres para te adorar, Senhor. Oh Pai, te agradeço, Pai, pela vida de cada um, Senhor, que aqui está para estar se rendendo a Ti. Pedimos a oração então, Pai, que o Senhor possa visitar essas famílias em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um deles, ó Pai. Senhor, não sei o motivo de cada um, mas se é saúde, que o Senhor vá abençoando essas famílias, curando. Se for porta de emprego, que o Senhor possa abrir, Senhor. Papai, que o Senhor possa ir de encontro a cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também peço, Senhor, pelo Brasil, Senhor, como o irmão pediu, Senhor, pela nossa nação, pelo todo mundo, Pai. Senhor, por tudo isso que está acontecendo, Pai, mas nós sabemos que o Senhor é maior do que tudo isso. Nós sabemos que o Senhor pode agir, Senhor, na vida de cada um, Pai. E nesses lugares, Pai, que haja cura, Pai, que haja libertação, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, abençoa, Pai, cada um, Senhor, cada família. Oh, Senhor, curando, salvando, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor, e bom, e sabemos que o Senhor pode ir visitar agora, nesse momento, cada um, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, que nós possamos confiar em Ti para sempre, Senhor, porque só o Senhor é a nossa rocha eterna, Senhor, e pode cuidar, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o primeiro domingo do mês. E sendo o primeiro domingo, nós estamos aqui para relembrar a morte, o sofrimento de Jesus na cruz por nós. Eu e o pastor Hildo estaremos ministrando esta ceia a você que está com os elementos nas mãos, aí na sua casa. Nós queremos relembrar esse sacrifício, o sacrifício de Cristo, até que Ele venha conforme a sua ordem. Nós vamos agora orar, consagrando esses elementos, o pão e o fruto da vide, o suco de uva. Vamos consagrar esses elementos e esse tempo. E também nesse momento agora nós vamos estar fazendo uma análise, um autoexame, conforme diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se cada um, e depois deste exame, deste autoexame, coma e tome do cálice, coma do pão. Nós vamos fazer agora uma breve oração, então, com o pastor Hildo. Pai amado, nós primeiramente queremos agradecer pela Tua presença, Senhor, que nesse momento está sondando os corações, ó Pai, e levando cada um a fazer esse autoexame, Senhor. Pai, mas em nome de Jesus, primeiramente nós queremos consagrar, Senhor, esses elementos, Pai. Consagrar esse pão que simboliza, Senhor, o Teu corpo, Pai. E esse suco de uva que simboliza, ó Deus, o Teu sangue que foi derramado, que foi, Senhor, esvaziado por nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Teu sacrifício nos alcançou. Nós te agradecemos porque o Teu sacrifício, ó Deus, perdoou o nosso pecado, Senhor. E, Senhor, fazendo com que nos tornasse justo diante do Senhor, fazendo nós novas criaturas diante do Senhor e nos adotando na Tua família, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Nós te louvamos e consagramos, ó Deus, esses elementos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Se você tem a sua Bíblia aberta, nós vamos primeiramente ler o primeiro texto, que é Salmo 22. O Salmo 22 tem algumas das 7 palavras que Cristo pronunciou na cruz do Calvário, nas últimas horas dele ali no madeiro. E diz aqui no Salmo 22, no início: Deus meu, por que me desamparaste? Que nós chamamos de o abandono de Deus para com o seu Filho, por causa dos nossos pecados que foram colocados em Cristo. Então, ele foi abandonado por um momento, e depois de morrer, ele reassumiu toda a sua glória, esplendor e a sua unidade com o Pai e com o Espírito, levando para o lugar do esquecimento os nossos pecados. A Bíblia diz que quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Isso é maravilhoso. Veja, continuando, versículo 11: Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Ali na cruz, ninguém podia fazer nada por Jesus, ninguém poderia ajudá-lo, ninguém poderia tirá-lo dali, porque a Bíblia diz que ele se entregou voluntariamente, por amor, foi por amor. Continuando no Salmo 22, ele é um salmo longo. Diz aqui o versículo 14: Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Você se lembra, querido, quando aquele soldado romano cravou a lança no lado de Cristo, após Cristo já estar morto, ou ter expirado? Essa é a palavra mais correta, ter expirado, e rendido o seu espírito ao Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando o soldado foi verificar, quebrar as pernas de Cristo, ele já tinha expirado, e ele então cortou o lado de Jesus com uma lança, e diz a Bíblia nos evangelhos que saiu água e sangue. É o que está profetizado aqui: derreteu-se dentro de mim meu coração. Sim, o Senhor tem sofrido com nossas aflições, nossas dores e nossos sofrimentos. Porém, no versículo 22 diz: A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Hoje é dia de celebrar a morte, a ressurreição, a glorificação, a entronização e o reinado eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas de novo queremos voltar à parte essencial, que foi quando Ele derramou o seu santo sangue para nos salvar. Vamos servir a ceia. Através do nosso diácono, irmão Antônio Lázaro, vai estar servindo a ceia aos presentes. E nós vamos fazer isso com toda reverência, todo temor, porque a morte de Cristo foi muito cara. A Bíblia diz que a nossa alma é caríssima diante do Senhor. Por que ela é caríssima? Porque o preço pago foi elevadíssimo. Não havia um outro meio de me comprar, de te comprar, de me resgatar, de te resgatar. Não havia nenhuma outra forma de pagar pela nossa dívida eterna para com Deus. Não havia
nenhuma forma de aplacar a ira de Deus que estava sobre a raça humana. Não havia nenhuma maneira de quebrar a maldição do pecado sobre a raça humana. A única maneira foi o próprio Deus se oferecer em sacrifício por nós, voluntariamente, para que nossos pecados fossem removidos através da confissão, do arrependimento, e nosso coração fosse inteiramente purificado e santificado. Este pão é símbolo do corpo de Cristo. Este pão, ele representa aquele corpo moído, ferido, sangrado, aquele corpo que foi furado, espetado, esbofeteado, foi humilhado, o Senhor foi xingado, cuspido, depois as mãos foram furadas pelos cravos, e ele teve a sua carne dilacerada, o sangue jorrou por 6 horas, e hoje nós estamos aqui por causa que Ele se deu por nós, por mim e por você. Coma deste pão agora, lembre-se que ele representa o corpo sem pecado de Cristo, tomando nossos pecados e nos livrando do pecado. Glória a Deus. Diz a palavra em Lucas capítulo 22, que o Senhor repartiu o pão entre os apóstolos. E depois de eles terem comido o pão, ele pegou um cálice e passou o cálice entre todos eles. Portanto, aquela foi a última ceia. E ele mesmo disse: eu não mais comerei nem beberei com vocês até o grande dia, o dia do grande banquete, lá na eternidade. Mas vocês, todas as vezes que vocês se reunirem, no dia combinado da Santa Ceia, se reúnam, comam do pão e tomem do cálice. Então esse cálice simboliza o sangue precioso de Cristo, que jorrou daquele corpo santo, aquele corpo que na verdade era divino humano, uma natureza impecável, uma natureza única, um ser único, Deus homem. Então tomamos agora e lembremos-nos que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você pode fechar os olhos de novo. Pai amado, obrigado por este momento de Santa Ceia, que nós possamos sempre estar em comunhão com o Senhor, e em comunhão uns com os outros, porque é este sangue que nos une e nos faz um, membros do mesmo corpo, cuja cabeça é o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado a todos. Nós vamos ter uma palavra. Essa palavra o Senhor me deu ontem. Uma palavra muito necessária
para nós que somos cristãos. Não tem nada a ver com o momento que nós estamos passando. Temos ouvido falar muito sobre esse momento que estamos passando. Todos os dias nós recebemos informações, acompanhamos estatísticas, temos tomado as devidas precauções, mas o que temos que priorizar hoje é a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com o Senhor. E eu quero que nós leiamos a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus para todos os momentos da nossa vida, né? E nós vamos começar lendo apenas alguns versículos contidos ali em Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 32. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos. Aqui está o tema da mensagem: orgulho. Inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que praticam tais coisas, e que tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Muito bem, na Bíblia há 3 listas de pecados. 3 listas de pecados que não são todas elas, mas há pelo menos 3. E uma delas é essa que nós lemos, a outra está em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 9, e mais uma outra em Marcos capítulo 7, versos 20 a 23. Este assunto sobre o orgulho, ele aparece nessas 3 listas de pecados, uma delas de Jesus, as outras 2 do apóstolo Paulo, as cartas de Paulo. E ao estudar a palavra de Deus e ao estudar este assunto, nós entendemos que se nós tivermos que classificar um pecado de tantos que há como o pior deles, nós podemos dizer que o orgulho é o pior dos pecados. Nós podemos chamar orgulho de ego inflado ou peito inchado, aquela pessoa que se ufana, né? A Bíblia diz de soberba, jactância, soberba, orgulho, que são parentes. Exatamente é o pior dos pecados, porque foi o primeiro pecado. Há muitos anos atrás foi escrito um livro chamado Síndrome de Lúcifer. Esse livro descreve o quê? A natureza do maligno. E por que síndrome? Porque o diabo ele tem um conjunto muito grande de pecados e anomalias e doenças. Ele é um ser demente, doente, pecaminoso por completo. Mas qual foi o seu primeiro pecado? O orgulho. Porque afinal ele era o mais belo, mais brilhante, que tinha mais autoridade abaixo do Pai, abaixo de Deus. E ele então aspirou ser mais, ter mais, e disse: eu farei um trono para mim, acima das alturas, ou acima do trono de Deus. E ali, quando ele teve esse sentimento, esse desejo, foi que ele foi expulso
do céu juntamente com aqueles aos quais ele aliciou. Portanto, esse é o primeiro pecado e é o pecado último também. Porque aquele que nunca chega a converter-se a Cristo, não se converte por orgulho. Ele não se rende porque ele está confiando em quem? Em si. Ele não vai até Cristo em favor do perdão de Cristo, promovido pelo sangue de Jesus na sua morte. Por quê? Porque ele confia que ele é tão bom, que as suas obras são tão justas, que moralmente é uma pessoa tão digna, que não precisa de uma salvação, não se reconhece pecador. Mas os que não creram em Cristo precisam reconhecer que o orgulho os acompanha. Às vezes a pessoa não tem nada, mas ela tem orgulho de alguma coisa que ela tem. Ela não é muita coisa, mas ela tem orgulho do que ela é. O orgulho é uma coisa, é algo que não está fora de nós, está dentro. Então o orgulhoso, ele expressa aquilo que está dentro da sua natureza. Por isso que é um problema tão sério, por isso que é um problema tão trágico, que provoca tantos outros pecados e reações imprevisíveis. O orgulho. Porque o orgulhoso, ele não se vê como orgulhoso. Ele não enxerga o seu orgulho. Mas ele enxerga o orgulho dos outros. E às vezes fala, puxa, mas como aquela pessoa é orgulhosa? Por quê? Porque não consegue ver o seu, mas consegue ver os dos outros. E é interessante que às vezes o pecado que está numa pessoa, e que até ele não liga muito por praticar aquele pecado, quando ele vê uma outra pessoa praticando aquele pecado, ele fica indignado, dizendo, olha, como pode uma pessoa fazer isso, ser assim, quando que aquele pecado também está naquela pessoa. Veja que interessante. Então, o orgulho é a raiz e a essência do pecado. Uma coisa que nós podemos dizer também sobre orgulho é a ostentação. Ou seja, se mostrar, aparecer. É altivez, alguém que se sente melhor, que se julga melhor, superior, mais inteligente, que se julga mais capaz, merecedor. Também o orgulho é jactância. O orgulhoso, ele é um fanfarrão, está chamando a atenção para si, e que faz alarde, e que se vangloria daquilo que ele está tendo, vivendo, fazendo. O que é vanglória? O nome já diz, é uma glória vazia. O que é a palavra orgulho? Ela tem a ver, no seu original, com um saco de fumaça. O seu significado legítimo. O que é um saco de fumaça? Não é nada, não vale para nada, não presta para nada. Então isso é a vanglória, ou a glória vazia. Não serve para nada. Portanto, vem de dentro, Marcos 7:22, e é uma das 3 marcas do mundanismo. O mundanismo é seguir os padrões de comportamento do mundo. Mundanismo é querer o que o mundo quer. Mundanismo significa estar dentro do espírito do mundo, que é um espírito sem Deus, que é o homem reinando, o homem como centro e medida de todas as coisas. Então João fala dessas 3 marcas de mundanismo. O que é mundanismo? São os desejos da carne, os desejos carnais, aqueles desejos legítimos deturpados, os desejos dos olhos,
Tiago fala em olhos cheios de adultério, olhos que são trevas e não luz, e o orgulho, que ele chama de vaidade da vida. 1 João capítulo 2, versículo 16. Mas também orgulho é autossuficiência e sentimento de superioridade. Então, o orgulhoso, normalmente ele diz assim: olha, eu não gosto de depender de ninguém. Não gosto. Se for para depender de alguém, eu prefiro nem fazer. Deixa para lá. Porque o orgulhoso, ele se acha autossuficiente, ele acha que pedir alguma coisa ou precisar de alguém é humilhação. Então o orgulho dele impede. Olha que coisa ruim que é isso. E o orgulhoso também se sente superior, porque ele se acha que ele é o que é, que ele chegou onde chegou pelos seus esforços. Olha, enquanto os outros estavam dormindo, eu estava trabalhando. Aqueles vagabundos, por que eles não trabalharam mais? Enquanto o pessoal estava assistindo televisão, vendo filme, eu estava em cima dos livros, estudando. Por isso que eu cheguei onde cheguei. Eu ralei, eu suei, eu me esforcei. Isso é orgulho. A pessoa se fia nela mesma, esquecendo que tudo que ela é, tudo que ela tem é permissão do Senhor. É lógico que tem que fazer escolhas certas, mas se Deus corta a respiração, nós deixamos de existir. Portanto, o orgulhoso, ele está atrás do quê? Em primeiro lugar, o orgulhoso deseja os aplausos humanos e não o aplauso de Deus. Então, o que o orgulhoso precisa? Ele precisa publicar suas obras, ele precisa falar do que ele fez, do que ele está fazendo, ele precisa fazer propaganda. Então, o orgulhoso, ele faz questão dos elogios, do reconhecimento e até das recompensas. Quanto que, na verdade, uma das coisas que a gente aprende quando nós conhecemos Jesus Cristo é que o reinado de Cristo não é o reinado da meritocracia. Não, olha, Deus vai te abençoar porque você tem mérito, você é extraordinário, você é um cristão excelente, então Deus vai te abençoar. Não, Deus não leva em conta se um é mais ou menos cristão que outro. Ele é abençoador por natureza. Ele é bom porque ele é bom. Portanto, no reino de Deus, o Senhor não leva em conta a performance. Isso aqui, olha, espetáculo. Pessoa que faz muito, produz muito, ótimo. Mas qual é a intenção do coração? Quando a palavra de Deus fala em juízo que vai acontecer na eternidade, após a consumação do século, fala que o Senhor julgará os segredos do coração. Então, às vezes o orgulho é uma coisa que você não vê no outro, e que ele não vê em você, mas que está lá, e num momento ou no outro vai se manifestar de alguma maneira, e até nos pegar de surpresa. O orgulhoso se orgulha de ter o que os outros não conseguiram ter. Então, como é que o orgulhoso se expressa? Ele se expressa de duas maneiras. Primeiro, no falar. Essa palavra jactância, que a gente não sabe o que é jactância, palavra difícil. Isso aí é alguma comida, jactância, o que é isso aí? É remédio? Jactância é aquele que, ao falar, fala com um certo orgulho, com um certo tom de ser melhor, entende? Então o orgulho se expressa no falar através da jactância, e o orgulho no pensamento, ele se torna arrogância ou independência. Na verdade, o ser que somos de fato, a pessoa que nós realmente somos,
Não é aquela pessoa que todo mundo vê. Porque quando nós estamos num meio social, em algum encontro, alguma coisa assim, as nossas atitudes são programadas. Elas já seguem um protocolo todo de simpatia, de envolvimento, de agradar as pessoas. Mas a pessoa que somos de verdade se descobre nas nossas reações, do que falamos, nos sentimentos negativos, nas reações ruins, absurdas. E é isso que Deus quer tratar, porque o orgulho é uma doença interior que só a graça de Deus pode curar. É um câncer que vai comendo aos poucos e tomando conta de toda a nossa vida, do nosso caráter, nossa personalidade, porque o orgulhoso, ele é idólatra, ele se adora a si, se acha o máximo, é uma pessoa, na verdade, que, como eu falei, que tem um ego inchado. Porém a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, ou seja, antes da queda vem o orgulho. Nós temos 3 exemplos de pessoas cheias de si, que pagaram um preço caro por isso. No Antigo Testamento nós temos o exemplo lá no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 29, de um rei babilônico chamado Nabucodonosor. Ele estava passeando no terraço do seu palácio e admirando as grandezas, os feitos, as construções do seu país, da sua capital, do seu império. E ele diz, eu construí com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Olha que absurdo. Como consequência, ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. E ficou alguns anos no pasto, como um animal. Os pelos cresceram, as unhas cresceram como garras, e ele, naquele estado de demência, ficou ali até que o tempo de Deus se cumprisse. Quando ele saiu daquele estado e voltou ao seu posto de rei, ao seu trono, ele começou a engrandecer o Deus dos céus. Mas há também uma outra história, que é a história do rei Herodes. O rei Herodes era um rei que era da linhagem dos edomitas, não era um judeu puro. E o rei Herodes foi constituído pelo imperador romano da época. E este rei Herodes, ele reinou por muitos anos. E diz lá em Atos capítulo 12, versículo 21, que os moradores de Tiro e Sidom chegaram para resolver uma questão lá diante do rei. E o rei fez um discurso para eles. E eles aplaudiram o rei, dizendo que ele não era homem, que ele era Deus, como um Deus. E ele aceitou aquela honraria. E a palavra de Deus diz que imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Orgulho. Nós precisamos dar glória a Deus, transferir a glória, o crédito, o louvor àquele que é digno de todo louvor. Um terceiro exemplo foi Pedro. Jesus avisou lá em Mateus 26, 33, olha, eu vou ser preso, eu vou ser ferido, e quando eu for ferido, o rebanho será disperso. Ou seja, os apóstolos iriam fugir, sumir, desaparecer, iria ficar somente ali ao pé da cruz, João, acompanhando Maria. E aí o que acontece? Pedro então, o falante, o destemido, diz, não, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E depois reiterou isso ainda mais uma vez. Jesus diz, Pedro,
antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a palavra diz que aconteceu exatamente isso. Eu não conheço este homem. A Bíblia diz que mais ainda ele praguejou, ou seja, falou alguns palavrões ruins, né? A Bíblia não apresenta só os pontos fortes dos seus personagens, ela apresenta as fraquezas dos seus heróis também, dos seus personagens. E a Bíblia diz então que Pedro, arrependido, chorou amargamente e aprendeu que o orgulho leva à queda. Então nós vamos falar desse grande pecado. Esse é um problema que nenhuma pessoa está livre. Se alguém no mundo que diz assim, eu nunca tive orgulho de nada, acabou de ficar orgulhoso. Eu nunca tive orgulho de nada, ele está negando a humildade. Porque qual é o contrário do orgulho? Humildade. Quando estávamos num seminário, nós tínhamos um professor, já promovido para a glória celestial, chamado professor Demário, Felício Demário. E ele brincava conosco algumas vezes, e ele dizia o seguinte: olha, eu sou tão humilde, mas tão humilde, mas tão humilde, que eu estou até escrevendo um livro chamado Como Cheguei a Ser Tão Humilde Assim. Então o humilde, ele jamais vai dizer, eu sou humilde. Porém o orgulhoso dirá, eu sou humilde, e até terá orgulho da sua humildade. Mas a palavra humildade, ela é uma palavra incrível. Ela vem no grego original da palavra humus, que significa terra. Humildade é aquele que reconhece que é pó, que veio do pó e que para o pó voltará, e que não tem nada do que se jactar, se vangloriar ou se orgulhar, porque está em humildade diante do Senhor. Quando percebemos o orgulho em alguém, nós achamos repugnante. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos examinar. O salmista, ele preocupado talvez com um orgulho, porque ele era rei, ele era general de guerra, ele era invencível, ele era herói nacional, ele era líder, ele teve o maior exército que Israel teve em toda a sua história, tinha mais de 1 milhão de soldados. Então ele disse assim no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, sonda, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum pecado oculto, há alguma coisa que eu não identifiquei, Senhor, que eu não percebi, Jesus, que eu não notei. Perscruta agora, passa uma sonda e veja o meu coração milimetricamente, Senhor. Vê se há nele algum mal, alguma carnalidade, alguma obra iníqua, e livra-me, e purifica-me, e guia-me pelo caminho reto. Porém, então, nós precisamos ter essa humildade de chegar a Deus e dizer, eu dependo do Senhor, Pai, completamente. Porque o orgulho, ele acaba sendo um vício. E todo vício, ele precisa ser cortado pela raiz. Se o orgulho não for cortado pela raiz, ele crescerá até se tornar uma árvore frondosa. Orgulho é o mal em seu grau mais elevado. Ele leva-nos a praticar todos os outros pecados. O orgulhoso normalmente é respondão. O orgulhoso normalmente está sempre tentando provar que está com a verdade. O orgulhoso está sempre tentando ganhar a parada. O orgulhoso está sempre tentando se impor, controlar, manipular, blefar. O orgulho é um problema sério.
Por isso que a frase diz que o poder corrompe, e o poder total corrompe totalmente. Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Quer conhecer como essa pessoa é? Dele liderança, dele autoridade. Aí você a conhecerá. Se ela vai agir, né, de cima para baixo, olhando de cima para baixo, se ela vai agir com imposição, se ela vai liderar em amor, liderar em humildade, liderar em paternidade, em maternidade, como pais e filhos, como pastores e ovelhas. Como é que nós podemos descobrir se há orgulho em nós? Pergunte a você mesmo o seguinte, preste atenção nisso. Fico aborrecido quando me tratam com inferioridade? Pergunte para você, você fica aborrecido quando te destratam? Tratam você como se fosse qualquer um? Isso te aborrece? Você se aborrece quando não notam sua presença? Você chega num lugar, todo mundo continua conversando normalmente, ninguém vem para te cumprimentar, isso te aborrece? Quando interferem nos seus negócios, ou tocam nas suas coisas, ou quando querem forçar, né, uma situação, ou darem muito palpite na sua vida, você fica chateado. Puxa, quem pensa que ele é? Fica dando palpite, isso te aborrece? Quando te tratam com pena ou com dó, quando se exibem na nossa frente, e até quando nos olham da cabeça aos pés, nos medindo. Se nós nos magoamos com esse tipo de atitude dos outros, há orgulho em nós. Apenas aqui um relance para você fazer um exame, para você identificar e para você tomar uma posição diante do Senhor, para que o Senhor mate esta planta pela raiz. O orgulhoso, ele tem um problema. Ele está sempre competindo com outro orgulhoso. É aquela frase, 2 bicudos não se beijam. Porque um bate o pé de lá, outro bate o pé daqui, outro bate a mão ali, outro bate a mão aqui. E daqui a pouco a fogueira está acesa. Quando me incomodo com o sucesso dos outros, é porque eu queria ser o grande sucesso. A pessoa tem mais sucesso que eu, chegou mais longe do que eu é que queria estar na posição que ela está, ser quem ela é e ter o que ela tem. Isso é orgulho. O orgulhoso não se gaba do que tem, mas de ter mais do que o outro. O que é que demonstra o orgulho? A comparação. A partir do momento que a gente começa a se comparar com os demais, especialmente naquelas coisas que são positivas da nossa vida, que são bonitas, que são interessantes, que são qualidades, que são conquistas grandiosas, quando a gente começa a se comparar com alguém que não tem o que a gente tem, não é o que a gente é. Olha, está vendo eu tenho essa graça de ser assim. Olha esse pobre coitado, olha que desgraçado, olha que vida miserável. Graças a Deus eu não vivo essa vida miserável. Orgulho, por quê? Porque um dia um pastor estava pregando numa catedral lá na Europa, e entrou um bêbado no meio do corredor falando, e foi até na frente do púlpito, olhou para o pregador e fez e voltou as costas e saiu falando não sei o que. E o pastor, movido de compaixão, ele disse o seguinte: lá vai cada um de nós
não fosse a graça de Deus. Às vezes nós julgamos as pessoas, e por julgá-las nós não as ajudamos, e por julgá-las e merecedoras ou não merecedoras, nós nem ligamos. Mas essa é uma pessoa que não merece ajuda. Esse outro aqui também não, porque olha, eu já soube disso, soube daquilo. Às vezes nós podemos ter essa coisa que é um preconceito, na verdade. O orgulho gera preconceito. Mas o humilde, ele não se gaba de nada. Aliás, ele entende que ele é igual a todo mundo. O outro tem mais, ele aplaude dizendo: glória a Deus, Deus te abençoe. O outro é mais, que bom, estou feliz por você. O outro foi mais longe que você, muito bem, parabéns. Nós devemos reconhecer o sucesso das pessoas e parabenizá-las por isso. Isso é humildade. Só um cristão genuíno pode fazer, porque o orgulhoso está sempre provando para si mesmo que é melhor que os outros. Afinal, do que é que o orgulhoso gosta? Ele gosta do poder, ele gosta de controlar, e ele gosta de se sentir superior. Portanto, o orgulho é a principal causa da infelicidade. Ninguém será feliz ao lado de uma pessoa orgulhosa. Por quê? Porque o orgulho, quer queira, quer não, produz inimizade. Porque, como eu disse a você, o orgulhoso, a pessoa orgulhosa é uma pessoa competitiva. Mas como é possível um cristão ser orgulhoso? Pastor, é possível que um crente seja orgulhoso? Sim. O cristão verdadeiro crê que Deus é superior a tudo e a todos, e isso faz dele humilde diante de Deus, diante das pessoas. Mas o orgulho pode entrar por algum feito, alguma coisa, algo que aconteceu de espetacular. De repente ele começa a se sentir orgulhoso e começa a servir um Deus imaginário, porque na medida que o orgulho entra, o Espírito do Senhor sai. Que o Espírito do Senhor é o Espírito de humildade. Jesus disse: sejam mansos e humildes como eu. Portanto, os humildes admitem que nada são diante de Deus. Os orgulhosos, aliás, admitem que nada são diante de Deus em oração, porém na prática creem que Deus as aprova em tudo e que são melhores crentes do que os outros. Aqui está o orgulho. Olha, eu sou um excelente crente, minha igreja talvez seja a melhor igreja do bairro, a minha denominação, olha, é espetacular, ela é 10. E começa então a se orgulhar, sabendo que somos uma família, um só povo, um só reino, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança. Talvez seja esse tipo de pessoa que Jesus falou, que iriam fazer muitas obras, expulsar demônios em nome dele, para depois ouvir do próprio Jesus: eu não te conheço. O orgulho é uma armadilha. E como é que nós podemos cair nessa armadilha? Pensando que somos bons, que somos melhores. Mas o humilde considera que qualquer virtude ou bondade que haja nele vem do Senhor, e dá graças a Deus pelo Senhor ter se compadecido da vida dele. Agora, quando é que nós sabemos que o orgulho foi vencido em nós? Quando nos esquecemos completamente de nós. Havia um cântico que dizia: de si mesmo se esquecer e só lembrar de Cristo Rei Jesus. Portanto, quando nós nos vemos pequenos e até sujos, aí está a humildade que Deus aceita.
e certamente Ele fará a obra de nos tornar grandes, porque só Ele pode exaltar. Mas aquele a quem Deus exalta, Deus também pode rebaixar. E aquele a quem Ele rebaixa, Ele pode exaltar. Mas depende desse coração humilde. Conclusão, queridos: o orgulho vem do inferno. É puramente espiritual. O orgulho é uma coisa que está lá dentro do coração e é uma obra da carne. É um mal espiritual, é um câncer. Ele corrói as possibilidades do amor, do contentamento e do bom senso. Porém, nós devemos nos guardar de mal entendidos. Às vezes você recebe um elogio, você não precisa dizer: não, eu não sou nada disso, não. Não é assim. Agradeço o elogio, muito obrigado, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Você pode ser reconhecido, elogiado e até recompensado, mas não se sentir soberbo por isso. Continuar na humildade, os calçados da humildade, porque a humildade é uma escada que se sobe, e essa escada exige disciplina espiritual. Essa escada que se sobe, que é a escada da humildade, na verdade ela não sobe, ela desce, porque nós descemos, porque convém que Cristo cresça e eu diminua, disse João Batista. O prazer do elogio, portanto, não é orgulho. Quando agradamos as pessoas pelos motivos corretos, nós podemos elogiá-las. Porém, queridos, o problema é outro. Para que a gente possa terminar, o problema é quando nós ainda não recebemos esse Espírito de Cristo, que é um espírito de humildade, que só Ele pode dar. Só Ele pode arrancar essa planta chamada orgulho pela raiz, e só Ele pode depositar no lugar do orgulho a humildade, porque humildade é fruto do Espírito, é decorrente da presença de Deus. Eu quero convidar você a fazer uma avaliação íntima, porque provavelmente, queridos, raramente alguém vai chegar para alguém e dizer: você é orgulhoso. Dificilmente alguém fará isso com outra pessoa: você é orgulhosa. Mas quando nós examinamos nossa consciência, porque a palavra de Deus diz que o homem ou a mulher que se julga a si não será julgado pelos outros, porque se julga, encontra o problema, reconhece, se arrepende, se entristece, confessa e abandona aquele pecado, aquele vício, aquela obra, aquelas obras da carne. E a Bíblia diz que nós precisamos ser revestidos de Cristo, quer dizer, roupas, né? O revestimento, né? Revestidos de Cristo através do seu Espírito. Então, um novo traje de um coração incorrupto, de um coração puro, de um coração não manchado, de um coração não estragado, não deteriorado, mas um coração inteiro para Deus, totalmente de Deus. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você escolhe, tudo que você compra, tudo que você, enfim, vive, como você vive, tudo isso tem que estar aos pés do Senhor, aos pés da cruz, nas mãos dele. Você quer orar comigo? Eu quero pedir a você que repita esta oração que eu vou fazer agora. Vou fazê-la pausadamente, devagar, para que você me acompanhe. Ore assim: Senhor Deus,
eu reconheço nesta noite, e já percebi em alguns momentos, ó Deus, através dessa mensagem, eu percebi que há orgulho em mim. Já agi com orgulho, algumas vezes eu até me lembro dessas vezes. Algumas vezes eu nem percebi, mas tem uns momentos que agora ficou claro. Naquela hora, o meu orgulho sobressaiu. Ele apareceu. Eu me impus. Eu quis ganhar, eu quis competir, eu quis provar. Ó Jesus, me livra desse espírito de competição, Pai. Desse espírito de autoexaltação, de se gabar de alguma coisa, ou de alguma pessoa, ou de alguma conquista, de qualquer coisa. Eu não quero me gabar de nada. Deus, aliás, eu entrego tudo a Ti neste momento, inclusive meu coração orgulhoso, minha natureza, que às vezes é soberba, que às vezes é teimosa, uma natureza teimosa diante do Senhor, que quer e insiste em fazer sua própria vontade. Alguém como eu, ó Deus, que às vezes quer viver a vida do meu jeito, Senhor, da minha maneira, meu Pai. Mas a Tua palavra diz lá em Gálatas capítulo 5, que a carne é morte, e que o Espírito é vida. Que aqueles que estão na carnalidade, na mundanidade, não podem agradar a Deus. Mas que aqueles que estão no Espírito de Cristo, esses produzem o fruto do Espírito e as virtudes de Deus, entre elas a humildade de coração. Pai, nos ajuda, Senhor, a vivermos de forma simples, humilde, transparente, a sermos sinceros e leais, cristalinos no nosso proceder, para que a nossa vida seja um livro aberto, que nossa biografia possa ser escrita nas nuvens, para que nós não tenhamos vergonha, Pai, de nada, que a nossa consciência agora esteja limpa e pura diante do Senhor, nosso coração agora seja purificado pelo sangue de Cristo e santificado pelo Espírito de Cristo. Assim seja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, queridos. Quero mencionar que veio um outro pedido de oração que eu não mencionei, foi do Claudinei. A Luciene também fez o seu pedido de oração. Estaremos orando por você e por sua família e pelo seu pedido, Ney, com todo prazer nas nossas casas. E temos aqui também outros pedidos, pela Camila Nogueira, está pedindo oração pelo Wesley, irmão, e pela sua mãe. Mangleise está pedindo oração por dois jovens, de nome William, e a Ale está pedindo oração por sua mãe. Anita está pedindo oração pela Lourdes. O Danilo está pedindo oração pela sua vida e pela vida da sua esposa Priscila. E também o Vanderlei está pedindo oração pela esposa do seu amigo Marquinhos, que sofreu um acidente grave de carro. Muito bem, esses são os pedidos. Se eu não citei alguém, ou se nós não falamos de alguém, você está incluso nas nossas orações. Nas nossas orações que faremos na sequência, quando chegarmos em nossas casas, vamos ter um tempo de oração, onde vamos colocar você e os seus pedidos diante do Senhor. Então receba agora a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão com o Espírito seja com todos, agora e sempre. Amém. Eu peço que você nos acompanhe na quinta-feira, às 20 horas. Culto online, ao vivo. No sábado, 19h30. E no domingo, às 19 horas. Qualquer outra
gravação que fizermos, qualquer outro culto será publicado e chegará até você a informação. Nosso abraço, Deus abençoe, excelente semana, Deus seja louvado.